Bíblia diz: Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo. Olha que coisa absurda! Afora o seu pecado, com o que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Os profetas contemporâneos, os profetas da época de Manassés, Isaías, possivelmente Osés e Miqueias, a Bíblia diz que sofreram a morte por parte de Manassés. Derramou muitíssimo sangue inocente de uma extremidade à outra. Você imaginou você começar a andar pelas ruas aqui de Coronel Vivida e você encontrar agora os homens de Deus, mulheres de Deus degolados, sangue jorrando pelas ruas, pessoas sendo enforcadas, presas inocentemente, simplesmente porque decidiram ser fiéis a Deus. E a Bíblia nos diz: olha a situação, Isaías, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 1, versículo 8 e 9, como estava Israel na época aqui do rei Manassés. Isaías 1, verso 8 e 9 diz: a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor, olha esse verso, irmãos, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nós teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha a situação, a decadência que Manassés levou ao povo de Israel. Semelhantes a Sodoma e Gomorra. Você conhece a história? A promiscuidade, a licenciosidade, a rebeldia, o orgulho, a impiedade que ali reinava na cidade de Sodoma e Gomorra. Foi necessário que Deus derramasse fogo e enxofre do céu para destruir aquelas cidades. E aqui o profeta Isaías está dizendo que Israel estava ficando semelhante a Sodoma e Gomorra, e que se não fosse o Senhor Deus deixado alguns dos seus servos, os profetas e os fiéis filhos de Deus dentro de Israel, a nação havia se tornado como Sodoma e Gomorra, indo após outros ídolos, idolatria, feitiçaria. Tudo isso estava acontecendo porque um rei decidiu provocar a ira ao Senhor. E o profeta Isaías, ele é chamado a repreender o terrível rei, o rei Manassés, rebelde. E eu fico imaginando a difícil tarefa do profeta Isaías. Além de repreender o rei, ele tinha que repreender o povo também, e principalmente os líderes espirituais da nação de Israel, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por guiar a nação. Essa era a terrível ou difícil missão. E assim como Isaías, eu e você também somos chamados nos nossos dias a alertarmos as pessoas contra a idolatria, alertarmos as pessoas contra a rebeldia, contra os pecados atuais, vamos dizer assim, na nossa modernidade. Falar a verdade, irmãos, tem um alto preço. E por falar a verdade, o profeta Isaías pagou um alto preço, porque é assim que acontece, é assim que vai ser, sempre foi e sempre será. Quando nós estamos arraigados no pecado, nós não gostamos da repreensão. E o profeta Isaías, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 30, Isaías capítulo 11, versículo 30, ele teve que pagar um alto preço. E ele foi morto, cerrado ao meio. A Bíblia diz, ali em Hebreus 11, verso 30, muitos dos profetas que tiveram que denunciar o pecado de reis, tiveram que pagar um alto preço. E o preço de Isaías, por falar a verdade, foi ter sido morto, cerrado ao meio. Ellen White, ela diz assim: Isaías, a quem o Senhor permitiu ver coisas maravilhosas, foi cerrado ao meio porque reprovou fielmente os pecados da nação judaica. Está lá no Sign of the Times, dia 17 de 2 de 1898.
foi o preço que Isaías teve que pagar por repreender um rei ímpio, rebelde, idólatra e profano. Mas a verdade havia sido pregada, mesmo tendo que morrer, mesmo tendo que pagar um preço com a sua própria vida, mesmo tendo que ser cerrado ao meio. Isaías falou a verdade. E quando nós, irmãos, pregamos a verdade, quando eu e você nos levantamos para repreender o pecado e falar a verdade para as pessoas, o Espírito Santo irá agir. Porque a Bíblia nos diz que não é por força e nem por violência, não é pelo ódio, mas pelo Espírito do Senhor Deus. E as verdades que Isaías havia pregado, havia denunciado contra Manassés, elas ficaram gravadas em sua mente. E Deus seja louvado, porque a história do rei Manassés, ela não termina assim. A história do rei Manassés não termina assim. Se nós parássemos aqui agora a história, se nós parássemos aqui agora a mensagem, nós poderíamos dizer, não há salvação, não houve salvação para Manassés, então talvez não haverá salvação para mim. Mas no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10 ao 17, o autor nos mostra como termina a história do rei Manassés, e de uma maneira maravilhosa. A Bíblia nos diz, ou a Bíblia nos mostra, que não há ninguém que vá tão longe que a mão do Senhor, que a graça de Jesus não alcance. A Bíblia nos mostra que não há ninguém que, por mais perverso e rebelde que tenha sido contra Deus, que não encontre misericórdia, que não encontre graça em tempo oportuno diante do Senhor. 2 Crônicas 33, verso do 10 ao 17, diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Oh, glória, irmãos! Que maravilha! Que bênção! Olha que coisa maravilhosa! O Espírito do Senhor transformou o coração, a vida de Manassés, porque alguém foi lá e pregou a verdade para ele. E quando eu olho então para o final da vida de Manassés, eu louvo ao Senhor, porque eu vejo um Deus misericordioso, eu vejo um Deus longânimo, um Deus que não se agrada na morte do pecador, mas um Deus de graça, um Deus que é misericordioso, que é fiel às suas promessas. Manassés poderia ter sido morto e a história dele acabado ali, e ninguém iria se lembrar da história de Manassés. Mas a Bíblia nos mostra como Deus é amoroso, como a graça de Deus é maravilhosa, e louvado seja Deus por isso, porque a história de Manassés não termina com um rei rebelde, idólatra e impiedoso. Porém, o texto também nos ensina uma grande lição. Manassés teve que passar pela dor para se converter. Manassés teve que enfrentar a dor para se converter.
para abandonar os seus pecados, para deixar a idolatria, para deixar a rebeldia. Manassés teve que se humilhar até o pó, porque quando você vai para a história e você entra no contexto dos assírios, que foram quem levaram Manassés e a nação de Israel para a Babilônia, era uma maneira vergonhosa como eles conduziam os escravos, aqueles que eles haviam conquistados, com ganchos, com cadeias, com correntes. E ali estava o rei de Israel sendo envergonhado, sendo levado para uma nação longínqua. Mas agora Deus é misericordioso. Ele ouve a oração do rei Manassés. Oh, glória a Deus, irmãos. A Bíblia nos diz no livro ainda do profeta Isaías que os ouvidos de Deus não estão surdos que não possa ouvir, e nem o seu braço curto que ele não possa estender para salvar. E quando Manassés ora ao Senhor, e ele reconhece que Deus é o Deus do céu, e que ele poderia ser salvo, Deus então se faz misericordioso, e agora ele estende os seus braços de amor, e ele recebe então Manassés em seus braços. Manassés reconhece que somente o Senhor é Deus, e ele tira todos os ídolos de dentro da casa do Senhor, derruba todos os altares em Jerusalém, e agora diz para o povo: é esse Deus que nós iremos adorar, é Ele que merece o nosso louvor, é Deus que merece a nossa adoração, é esse Deus. Que maravilha! No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, é o que se cumpre aqui na vida de Manassés, porque a Bíblia nos diz em Romanos 5, 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus, a graça do Senhor, irmãos, está disposta, está acessível a mim e a você. Eu não sei se você tem andado em algum pecado como o rei Manassés. Eu não sei se você tem acariciado algum pecado no seu celular, na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei. Se não tiver, amém, Deus seja louvado. Mas se tiver, hoje é o dia de boas novas. Hoje é o dia de salvação. É hoje que você pode encontrar graça. Jesus Cristo espera que agora você humilhe seu coração, que você abandone esse pecado e você ache graça em tempo oportuno. Ache graça agora, entregando o seu coração completamente a Ele. Sabe, irmão, se você estiver tendo alguma luta com algum pecado, em nome de Jesus Cristo, abandone, clame a Ele agora, humilhe o seu coração e Ele vai vir até você e a mim também. Foi isso que Deus fez. Eu não espero que você passe ou precise passar pela dor para reconhecer que Deus é Deus na sua vida. E nós às vezes julgamos alguns casos perdidos, drogados, nós julgamos alguns casos indignos da graça, prostitutas, ladrões, estupradores. Nós achamos que essas pessoas não merecem o céu. Mas olha o que diz Ellen White no livro Parábola de Jesus, na página 71 e 72. Muitas vezes consideramos casos perdidos justamente aqueles que Cristo está atraindo para si. Haverá muitos